Elizabeth Short tinha apenas 22 anos quando sua vida foi interrompida de maneira brutal e chocante, transformando-a em um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Conhecida como a Dália Negra, seu nome e sua imagem se tornaram sinônimos de um crime tão macabro quanto enigmático. Um caso que, mesmo após mais de 75 anos, permanece envolto em mistério e especulação. A jovem aspirante atriz, cuja beleza era frequentemente comparada às estrelas de Hollywood, foi brutalmente assassinada e seu corpo mutilado, sendo encontrado em uma cena que parecia saída de um pesadelo. Na manhã fria de 15 de janeiro de 1947, em um terreno baldio no bairro de Leimert Park, em Los Angeles, o corpo de Elizabeth foi descoberto por uma mulher que passava com sua filha. O cadáver estava horrivelmente desfigurado, dividido ao meio com precisão cirúrgica, completamente exsanguinado e com um sorriso macabro esculpido em seu rosto, conhecido como o Glasgow Smile. A cena era aterradora. Os restos da jovem estavam meticulosamente posicionados, quase como se fossem parte de uma instalação artística sinistra. Não havia sangue no local, indicando que o assassinato ocorreu em outro lugar. A imagem chocou não apenas os investigadores, mas toda a nação. Elizabeth Short era uma jovem com sonhos de se tornar atriz, mas sua vida era marcada por dificuldades. Nascida em 29 de julho de 1924, em Hyde Park, Massachusetts, ela era filha de Cleo e Phoebe Short. Sua infância foi marcada pela instabilidade financeira e pelo abandono do pai, que fingiu sua própria morte durante a Grande Depressão. Elizabeth se mudou para a Califórnia com esperanças de encontrar oportunidades melhores, mas o glamour de Hollywood era cruel com jovens sonhadoras como ela. Sem uma rede de apoio e frequentemente dependente da generosidade de estranhos, ela circulava pelas festas e bares de Los Angeles, tentando se aproximar de uma carreira no cinema. Embora seu sonho fosse brilhar na tela grande, sua vida real era muito menos glamurosa. Elizabeth, que sempre se apresentava impecavelmente vestida em roupas pretas e maquilagem marcante, ganhou o apelido de Dália Negra por frequentar um café chamado Dália Azul e por seu estilo misterioso. Porém, sua aparência elegante contrastava com sua realidade, marcada por instabilidade e dificuldades financeiras. Elizabeth ficou conhecida por sua personalidade charmosa e sua habilidade de atrair a atenção de homens, mas também era frequentemente criticada por sua dependência dos outros, algo que a mídia explorou cruelmente após sua morte. Quando a imprensa tomou conhecimento do crime, a cobertura foi instantaneamente sensacionalista, transformando Elizabeth em uma figura pública pós-mortem. Os jornais da época exploraram sua vida pessoal, apresentando-a como uma mulher promíscua e irresponsável, muitas vezes ignorando o fato de que ela era, acima de tudo, a vítima. A polícia de Los Angeles, sob intensa pressão pública, iniciou uma investigação abrangente, mas foi prejudicada pela atenção da mídia e pela falta de evidências concretas. Mais de 150 pessoas confessaram falsamente o crime, enquanto outras foram investigadas sem sucesso. O caso da Dália Negra tornou-se um circo midiático e Elizabeth Short, que em vida era uma jovem lutando para encontrar seu lugar no mundo, foi reduzida a um objeto de escândalo. As circunstâncias brutais de sua morte ofuscaram sua humanidade. Sua beleza e seu estilo único foram usados pela mídia para criar uma figura quase mitológica, enquanto as nuances de sua vida e os desafios que enfrentava eram ignorados. As teorias sobre o assassino variaram, de médicos a mafiosos, de amantes rejeitados a psicopatas oportunistas,
mas nenhuma dessas hipóteses foi provada. O relatório de autópsia revelou a extensão da brutalidade que Elizabeth sofreu. Além do corte que dividiu seu corpo ao meio, ela apresentava múltiplas lacerações no rosto e no corpo, sinais de tortura prolongada. Seu estômago continha restos de fezes, sugerindo uma humilhação final antes de sua morte. A precisão dos cortes no corpo indicava que o assassino possuía conhecimentos médicos ou anatômicos, levantando suspeitas sobre cirurgiões e estudantes de medicina. No entanto, a polícia não conseguiu identificar um único suspeito que correspondesse ao perfil. Os anos passaram e o caso da Dália Negra foi lentamente se tornando um enigma histórico. Livros, filmes e documentários exploraram o crime, oferecendo teorias sobre a identidade do assassino e os motivos do crime, mas nenhum deles conseguiu preencher as lacunas deixadas pela investigação original. Alguns apontaram George Hodel, um médico excêntrico e milionário, cujos filhos mais tarde alegaram que ele era o assassino. Outros sugeriram que o crime foi obra de um serial killer que nunca foi capturado. A falta de respostas concretas permitiu que o caso permanecesse vivo na imaginação coletiva, um exemplo sombrio dos perigos e da escuridão escondida sob o brilho de Hollywood. Enquanto a identidade do assassino de Elizabeth Short permanece desconhecida, a verdadeira tragédia do caso é como a vítima foi esquecida em meio ao mistério. Elizabeth foi reduzida a uma figura de tabloide, sua vida simplificada em estereótipos e sua morte transformada em espetáculo. A jovem, que sonhava com a fama, encontrou um tipo de imortalidade, mas a um custo terrível. A Dália Negra se tornou um símbolo de como a sociedade e a mídia tratam as mulheres, especialmente aquelas que se encontram em situações vulneráveis. A cidade de Los Angeles, com seus contrastes entre riqueza e pobreza, luzes brilhantes e becos escuros, era o cenário perfeito para o trágico conto da Dália. E enquanto o crime permanece sem solução, Elizabeth Short continua a assombrar a cidade. O nome Dália Negra é um lembrete sombrio de um sonho americano que muitas vezes se transforma em pesadelo. O terreno baldio onde o seu corpo foi encontrado foi substituído por uma fileira de casas, mas sua memória permanece, envolta na névoa do desconhecido e na inquietação que só um mistério sem respostas pode provocar. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história e se aprofundar na vida de Elizabeth Short, eu publiquei um vídeo bastante detalhado contando a história da Dália Negra. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Em 19 de setembro de 1952, a cidade de Brisbane, na Austrália, foi abalada por um crime que não apenas chocou a comunidade local, mas também deixou um mistério que ecoa até os dias de hoje. Beth Shanks, uma jovem de 22 anos de idade, estudante brilhante e dedicada do curso de artes da Universidade de Queensland, foi brutalmente assassinada em um crime tão violento quanto inexplicável. O caso ficou conhecido como o maior mistério não resolvido da Austrália e permanece como um enigma sombrio na história criminal do país. Beth era uma jovem que personificava a promessa de um futuro brilhante. Filha única, ela vivia com os pais no bairro tranquilo de Wiston, em Brisbane. No dia de sua morte, Beth havia passado a tarde trabalhando como funcionária pública e à noite assistiu a uma aula de economia na universidade.
Por volta das 21 horas, pegou o ônibus que a levaria até sua casa, descendo em uma parada na Grange Road, próximo ao cruzamento com a Thomas Street. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, o corpo de Beth foi encontrado em um terreno baldio próximo à sua casa. Ela estava severamente espancada, com múltiplas lesões no rosto e na cabeça, indicando que o ataque foi extremamente violento. O estado do corpo sugeria que Beth foi arrastada até o local, onde sofreu um ataque prolongado. Não havia sinais claros de violência sexual, mas a brutalidade do crime indicava um profundo ódio ou descontrole por parte do agressor. A cena do crime deixou poucas pistas concretas. Um par de sapatos de Beth foi encontrado a uma certa distância de seu corpo e marcas na grama indicavam uma luta desesperada por sua vida. Um relógio de pulso quebrado, encontrado próximo ao local, parou às 22 horas e 1 minuto, sugerindo o horário aproximado do ataque. No entanto, a ausência de testemunhas diretas e a falta de evidências forenses dificultaram as investigações. A morte de Beth gerou uma onda de medo em Brisbane. A polícia então iniciou uma das maiores investigações da história da cidade, interrogando centenas de pessoas e seguindo diversas pistas, mas nenhuma levou a uma solução definitiva. Suspeitos foram identificados, incluindo vizinhos, conhecidos e até um policial, mas as provas nunca foram suficientes para uma acusação formal. O caso logo começou a acumular teorias conspiratórias e especulações, aumentando a sua aura de mistério. A investigação inicial foi prejudicada por métodos forenses limitados e procedimentos que hoje seriam considerados falhos. A polícia acreditava que Beth foi morta por alguém que a seguia desde o ponto de ônibus, mas a falta de testemunhas e a ausência de câmeras de segurança dificultaram a reconstituição de seus últimos momentos. Durante décadas, o caso gerou uma série de teorias. Alguns acreditavam que ela foi vítima de um ataque aleatório, enquanto outros apontavam para um assassino que conhecia a vítima, possivelmente motivado por ciúmes ou obsessão. Entre as teorias mais controversas está a de que Beth foi morta por engano, confundida com outra pessoa. Alguns moradores da área relataram ter visto um carro escuro rondando a vizinhança na noite do crime, mas os relatos nunca foram confirmados. Outra teoria sugere que o assassino era um desconhecido que a atacou impulsivamente, um ato de violência oportunista em um momento de vulnerabilidade da vítima. A morte de Beth Shanks marcou profundamente a comunidade de Brisbane, especialmente pelo fato de que a jovem era considerada uma pessoa exemplar, estudiosa, trabalhadora e amada por todos que a conheciam. Sua morte não foi apenas um crime, mas um golpe na sensação de segurança da cidade. Até então, Brisbane era vista como uma comunidade pacífica, onde crimes dessa natureza eram praticamente inexistentes. O caso também revelou lacunas no sistema policial e na proteção das mulheres em espaços públicos na época. Ao longo dos anos, o crime continuou a intrigar investigadores e criminologistas. Livros foram escritos, documentários produzidos e teorias discutidas, mas o mistério permanece. Alguns acreditam que o assassino de Beth Shanks já morreu, levando consigo o segredo de uma das noites mais sombrias da Austrália. Outros esperam que os avanços em tecnologia forense possam finalmente trazer respostas. Mais de 70 anos após sua morte, Beth Shanks é lembrada não apenas como uma vítima de um crime brutal, mas também como um símbolo da luta por justiça em um caso que jamais foi resolvido. Seu nome se tornou parte da história de Brisbane, mas o mistério de sua morte continua a assombrar aqueles que tentam entender o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de setembro de 1952. Enquanto não houver respostas definitivas, o caso de Beth Shanks permanecerá como um lembrete inquietante de que, por trás de cada crime não resolvido, há vidas interrompidas e histórias que merecem ser contadas. No coração de Brisbane, o local onde seu corpo foi encontrado,
tornou-se um espaço de reflexão silenciosa, onde o tempo parece ter parado, aguardando a verdade que talvez nunca seja revelada. Na Londres vitoriana, no final do século XIX, uma figura sinistra surgiu das sombras para se tornar um dos maiores mistérios da criminologia mundial. Ele era um assassino invisível, movendo-se com a precisão de um cirurgião e desaparecendo antes que qualquer rastro pudesse ser seguido. Hoje, ele é conhecido como Jack, o Estripador. Mas em 1888, no coração de Whitechapel, ele era apenas uma presença fantasmagórica, uma assinatura de terror em corpos mutilados que mancharam as ruas de sangue e horror. A primeira cena de sua violência ocorreu na madrugada do dia 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, foi encontrada em Bucks Row, uma ruela escura de Whitechapel. Seu corpo estava mutilado de maneira horrenda, com cortes profundos na garganta e abdômen. A polícia local inicialmente tratou o caso como mais um crime brutal nas ruas pobres de Londres, mas o padrão de mutilação indicava algo incomum, algo que fugia à violência usual da área. Nas semanas que se seguiram, outras mulheres de vida difícil e histórias esquecidas pelo tempo encontraram o mesmo destino cruel. Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Todas trabalhadoras sexuais, todas brutalmente assassinadas e expostas de maneira que parecia um macabro espetáculo. As mutilações se tornaram a assinatura do assassino, e a cidade de Londres mergulhou em pânico. Cada novo corpo encontrado era um lembrete gritante da falha da polícia, da imprensa e da sociedade em proteger as mulheres vulneráveis de Whitechapel. A precariedade da vida em Whitechapel refletia uma miséria estrutural que a cidade preferia ignorar. Era um lugar onde a pobreza e o crime eram tão comuns quanto a fumaça das fábricas e o cheiro dos esgotos abertos. As mulheres que se tornaram vítimas do Estripador eram, para muitos, pouco mais que números. Para ele, eram alvos cuidadosamente escolhidos, corpos transformados em mensagens silenciosas. Mas mensagens para quem? E o que ele queria? Ele enviou cartas à imprensa e à polícia, assinando com um nome que se tornaria uma lenda. Uma das cartas começava com Dear Boss, ou Querido Chefe, e era cheia de sarcasmo e desdém. A autenticidade dessas correspondências é questionada até hoje, mas uma coisa é certa: elas intensificaram o circo midiático que se formou em torno dos assassinatos. Jornalistas, detetives amadores e curiosos inundaram as ruas de Whitechapel, transformando o bairro em um palco de especulações e teorias conspiratórias. A Polícia Metropolitana de Londres e a Scotland Yard estavam à frente de uma investigação que, apesar de intensiva, foi marcada por fracassos e suposições equivocadas. A ausência de tecnologia forense, combinada com preconceitos sociais, fez com que os investigadores perdessem pistas importantes. Suspeitos foram interrogados, mas nenhum deles parecia se encaixar completamente no perfil do assassino. Os detalhes dos crimes sugeriam conhecimento médico, mas quem seria esse cirurgião das sombras? Um médico frustrado? Um açougueiro local? Um aristocrata enlouquecido? Cada hipótese apenas alimentava o mistério. Mas talvez o mais cruel de tudo fosse o espetáculo social que se seguiu aos assassinatos.
As vítimas foram brutalizadas 2 vezes. Primeiro, pelas mãos do estripador, depois, pela sociedade que as transformou em personagens de um conto de horror barato. Em Whitechapel, as pessoas sabiam que aquelas mulheres eram mais do que cadáveres mutilados. Elas tinham nomes, histórias e sonhos, apagados pela indiferença de uma cidade que preferia sensacionalizar o horror a resolver seus próprios problemas. No dia 9 de novembro de 1888, o corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado em um estado tão grotesco que até mesmo os detetives mais experientes hesitaram diante da cena. Ela seria a última vítima oficial atribuída a Jack, o estripador. Depois dela, o assassino desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, deixando um rastro de terror, especulação e uma pergunta que ecoa até hoje: quem era ele? A lenda de Jack, o estripador, cresceu com o tempo. Teorias surgiram, suspeitos foram apontados, e filmes, livros e documentários continuaram a explorar o caso. Mas, no centro de tudo, permanece o vazio, a ausência de respostas concretas. Talvez Jack não seja apenas um homem, mas um símbolo da violência, do medo e da incapacidade da sociedade de proteger seus mais vulneráveis. O estripador nunca foi capturado e sua identidade permanece um enigma, mas as vozes de suas vítimas ecoam, lembrando-nos que elas não eram apenas peças de um quebra-cabeça criminal. Elas eram pessoas, mulheres lutando para sobreviver em um mundo que lhes negava a dignidade. A verdadeira tragédia de Whitechapel não é o mistério de Jack, mas a realidade das vidas que ele destruiu. Vidas que, em seus últimos momentos, ficaram tão invisíveis quanto o homem que as tirou. Se você quiser conhecer um pouco mais da história de Jack e saber detalhes sobre cada uma de suas vítimas, eu fiz um especial com 10 vídeos contando tudo em detalhes. São quase 5 horas de conteúdo. Eu vou deixar a playlist para este especial aqui no card e também na descrição do vídeo. Em uma noite fria de inverno em 1954, o vilarejo de South Ruislip, nos arredores de Londres, foi palco de um crime que permanece um mistério até hoje. Jean Mary Townsend, uma jovem de 21 anos com sonhos e esperanças como qualquer outra, teve sua vida brutalmente interrompida por circunstâncias que chocaram sua comunidade e despertaram especulações que ecoam até os dias atuais. Seu assassinato, ocorrido em uma época de poucas tecnologias forenses, revelou não apenas a fragilidade da segurança pessoal, mas também as limitações de uma investigação que jamais trouxe respostas. No início da noite de 14 de setembro de 1954, Jean participou de uma festa com amigos em South Ruislip. Descrita como uma jovem vibrante e bem educada, ela era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente com sua presença. Ao final da festa, por volta das 23 horas, Jean se despediu de todos e começou sua caminhada de volta para casa, localizada a cerca de 2 quilômetros dali. O que deveria ter sido uma jornada tranquila tornou-se o cenário de um pesadelo. Na manhã seguinte, o corpo de Jean foi encontrado em um campo próximo à rua Victoria Road, um local isolado e particularmente escondido por arbustos. Sua morte foi rápida e brutal. Ela havia sido estrangulada com seu próprio lenço. Não havia sinais de violência sexual, mas a maneira meticulosa como o corpo foi deixado sugeria que o assassino queria apagar qualquer pista que pudesse incriminá-lo. A cena do crime deixou poucas evidências físicas. Jean estava deitada de forma quase serena, mas as marcas no pescoço indicavam a força do ataque.
Não havia testemunhas diretas e os relatos sobre pessoas ou veículos suspeitos na área eram vagos e inconsistentes. A falta de câmeras de vigilância ou tecnologia forense avançada na época limitou drasticamente a possibilidade de uma investigação efetiva. A Polícia Metropolitana de Londres rapidamente iniciou uma investigação, mas desde o início enfrentou dificuldades. Jim não tinha inimigos conhecidos e sua vida era, ao que tudo indicava, tranquila e livre de conflitos. O que tornou o caso ainda mais intrigante foi a ausência de motivos claros. Não havia sinais de roubo, agressão sexual ou vingança pessoal. Nas semanas que se seguiram, centenas de pessoas foram interrogadas e uma campanha pública foi lançada para encorajar testemunhas a se apresentarem. Um relato em particular chamou a atenção. Moradores locais relataram ter visto um homem de aparência suspeita rondando a área naquela noite. Ele foi descrito como bem vestido, usando um chapéu e um sobretudo escuro, mas nunca foi identificado. Esse personagem misterioso se tornou o centro de diversas teorias, mas nunca houve provas concretas ligando qualquer pessoa ao crime. Com o passar do tempo, o assassinato de Jean Mary Townsend gerou uma série de teorias. Uma delas sugeria que ela poderia ter sido vítima de um ataque aleatório por parte de um estranho, possivelmente alguém que a seguiu após a festa. Outra hipótese apontava para a possibilidade de um conhecido ou alguém que ela confiava, já que o ataque não parecia ter sido precedido por uma luta. Uma teoria controversa sugeriu que o crime poderia ter conexões com militares americanos estacionados em uma base aérea próxima. Sulphur Slip era uma comunidade onde muitos membros das Forças Armadas dos Estados Unidos estavam presentes, e o comportamento de alguns militares nas redondezas já havia causado tensões com os moradores locais. No entanto, essa linha de investigação nunca foi conclusiva. Outra possibilidade considerada foi a de um assassino em série não identificado que poderia ter agido em outras áreas de Londres. A década de 1950 viu um aumento nos registros de crimes violentos na região metropolitana, e Jim poderia ter sido uma vítima de um predador desconhecido. No entanto, as evidências circunstanciais nunca foram suficientes para sustentar essa teoria. O assassinato de Jean Mary Townsend não foi apenas um ato de violência, foi também um golpe na sensação de segurança de uma comunidade pacata. A jovem, com seus sonhos interrompidos, tornou-se um símbolo da fragilidade da vida e da incerteza que pode surgir mesmo nos lugares mais tranquilos. O caso também destaca as limitações das forças policiais da época, que muitas vezes dependiam de confissões e testemunhos frágeis para resolver crimes. Embora o caso tenha esfriado com o passar dos anos, ele permanece na memória coletiva na região de Sulphur Slip. Jean não foi apenas uma vítima. Ela era uma filha, uma amiga e uma jovem com um futuro pela frente. Seu assassinato é um lembrete sombrio das vidas interrompidas pela violência e dos mistérios que, mesmo décadas depois, ainda clamam por justiça. Hoje, o local onde seu corpo foi encontrado é apenas um campo comum, mas para aqueles que conhecem sua história, ele representa uma ferida aberta, um enigma não resolvido que ainda inquieta. A pergunta que ecoa desde 1954 persiste: quem matou Jean Mary Townsend e por quê? E enquanto essa pergunta não for respondida, sua história continuará sendo contada, não apenas como um mistério, mas como um apelo por justiça para aqueles que não podem mais falar por si mesmos. No dia 20 de agosto de 1966, um dos casos mais intrigantes e misteriosos da história criminal brasileira começou a se desenrolar no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. 2 corpos foram encontrados lado a lado, em um cenário que parecia ter saído de um conto de ficção científica. As vítimas,
Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eles estavam deitados na grama, usando ternos impecáveis, capas impermeáveis e carregando estranhas máscaras de chumbo. Ao lado deles, anotações enigmáticas e uma cena sem sinais claros de violência física. Até hoje, o caso dos homens com máscaras de chumbo permanece um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil, cercado por teorias que vão do sobrenatural ao conspiratório. Miguel e Manuel eram técnicos em eletrônica de Campos dos Goitacazes, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. No dia 17 de agosto de 1966, eles partiram de casa dizendo que iam comprar materiais para o trabalho e resolver questões profissionais. Carregavam consigo uma quantia considerável de dinheiro, mas, curiosamente, não explicaram aos familiares o propósito específico da viagem. Eles embarcaram em um ônibus com destino a Niterói, e suas últimas horas foram relatadas por testemunhas que os viram comprando capas impermeáveis em uma loja local e consumindo água mineral em um bar próximo ao Morro do Vintém. O mistério começou com a descoberta de seus corpos por um jovem que passeava no morro. A cena era peculiar. Ambos estavam deitados de costas, com máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Essas máscaras, feitas de maneira rudimentar, eram usadas para proteger contra a radiação, mas não havia sinais de equipamentos que justificassem sua utilização. Ao lado dos corpos, um caderno continha anotações enigmáticas que intrigam a polícia e o público em geral por décadas. Entre as frases registradas, lia-se o seguinte: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. A polícia enfrentou um desafio monumental ao tentar entender o que havia acontecido. Não havia sinais claros de luta ou violência física. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que dificultou a determinação exata da causa da morte. O exame toxicológico, realizado de forma limitada para os padrões da época, não encontrou substâncias tóxicas evidentes. A ausência de testemunhas diretas e a falta de pistas concretas transformaram o caso em um quebra-cabeça aparentemente insolúvel. Os investigadores exploraram diversas possibilidades. Uma delas era que Miguel e Manuel participavam de algum experimento envolvendo radiação ou fenômenos paranormais. Essa teoria era reforçada pelas máscaras de chumbo e pelas anotações crípticas, que sugeriam uma tentativa de contato com forças desconhecidas ou extraterrestres. Vale lembrar que na década de 1960, o interesse por discos voadores e contatos alienígenas estavam em alta, especialmente no Brasil, onde casos de avistamentos eram frequentemente relatados. Outra linha de investigação apontava para um possível envolvimento com um culto ou seita esotérica. Relatos indicavam que ambos os homens tinham interesse por temas espirituais e experimentos envolvendo energia e eletrônica. Porém, não foi encontrada nenhuma evidência concreta que conectasse as mortes a práticas ritualísticas. A hipótese mais pragmática era de que eles poderiam ter sido vítimas de um golpe ou envenenamento, talvez motivado por razões financeiras. Contudo, o dinheiro que carregavam não foi roubado e não havia sinais de violência ou coação. O caso parecia desafiar todas as explicações lógicas, deixando investigadores e a opinião pública perplexos. Ao longo dos anos, o caso dos homens com máscaras de chumbo gerou inúmeras teorias. Algumas sugerem que Miguel e Manuel eram parte de um experimento secreto, possivelmente ligado a projetos militares ou científicos.
Outras especulações envolvem o contato com extraterrestres, apontando para as máscaras de chumbo como uma forma de proteção contra a radiação alienígena. Para os entusiastas do paranormal, as anotações encontradas ao lado dos corpos são interpretadas como instruções para uma comunicação interdimensional. Há também quem acredite que os dois homens foram vítimas de sua própria ingenuidade. Fascinados por experimentos místicos e tecnológicos, eles podem ter seguido instruções incompletas ou mal compreendidas, levando a um acidente fatal. A ingestão das cápsulas mencionadas nas anotações poderia ter causado a morte, mas a ausência de resultados toxicológicos definitivos deixou essa possibilidade sem confirmação. O caso dos homens com máscaras de chumbo é mais do que um mistério criminal, é um relato das ansiedades e fascínios de uma época. A década de 1960 foi marcada por avanços tecnológicos, pela corrida espacial e pelo crescente interesse em fenômenos inexplicáveis. Aqui no Brasil, o caso ressoou profundamente, misturando o medo do desconhecido com o fascínio pelo paranormal. Mais de meio século depois, o caso permanece sem solução, alimentando livros, documentários e debates entre entusiastas de mistérios e criminologistas. O Morro do Vintém ainda é visitado por curiosos e caçadores de respostas, enquanto as máscaras de chumbo se tornaram um símbolo de um enigma que desafia a lógica. Miguel e Manuel, embora muitas vezes reduzidos a figuras em uma história de mistério, eram homens com vidas, sonhos e famílias. Suas mortes, cercadas de perguntas sem respostas, lembram-nos da fragilidade humana diante do desconhecido e da eterna busca por significado em meio ao inexplicável. A pergunta que ecoa desde 1966 persiste. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A resposta, se é que existe, continua perdida nas sombras do Morro do Vintém, guardando para sempre o segredo dos homens com máscaras de chumbo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, eu fiz um vídeo bem detalhado sobre todas as circunstâncias que levaram à morte dos dois homens. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card. No dia 30 de maio de 2005, o desaparecimento de Natalee Holloway em Aruba transformou uma jovem americana em um símbolo de mistério e tragédia. O caso chamou a atenção internacional, não apenas pelo impacto na pequena ilha caribenha, mas também pela avalanche de teorias, controvérsias e investigações fracassadas que se seguiram. Mais de 18 anos depois, o que aconteceu com Natalee permanece uma pergunta sem resposta definitiva. Natalee Holloway, uma estudante de 18 anos de Mountain Brook, Alabama, estava em Aruba com colegas de classe para comemorar sua formatura do ensino médio. A viagem foi marcada por festas, praias e a promessa de uma despedida inesquecível antes do início da vida universitária. Porém, na noite de 29 de maio, Natalee foi vista pela última vez saindo do bar Carlos & Charles, com um jovem holandês de 17 anos chamado Joram van der Sloot, além de seus amigos Deepak e Satish Kupi. De acordo com os amigos, Natalee não retornou para o hotel naquela noite e seu voo de volta para casa estava marcado para o dia seguinte. Quando ela não apareceu no aeroporto, sua família entrou em desespero. A mãe de Natalee, Beth Holloway, voou imediatamente para Aruba, iniciando uma busca frenética por sua filha desaparecida. A ilha foi rapidamente tomada pela notícia e a investigação começou, tendo como principais suspeitos Joram van der Sloot e os irmãos Kupi.
Joran van der Sloot afirmou inicialmente que deixou Natalie na praia, perto de seu hotel, e que ela parecia estar bem. No entanto, essa versão mudou várias vezes ao longo dos anos. Os irmãos Cope também forneceram relatos inconsistentes, alimentando suspeitas de que sabiam mais do que estavam revelando. As buscas por Natalie envolveram cães farejadores, mergulhadores, equipes de resgate e até especialistas contratados pela família Holloway. A polícia de Aruba examinou quartos de hotéis, investigou barcos e entrevistou dezenas de pessoas, mas nenhuma pista definitiva sobre o paradeiro da jovem foi encontrada. O caso atraiu atenção global, com cobertura exaustiva da mídia americana, especialmente em programas como Nancy Grace e Dateline. Essa pressão pública levou a acusações de incompetência contra a polícia de Aruba, que enfrentou críticas por suas falhas iniciais em preservar evidências e conduzir interrogatórios eficazes. Joran van der Sloot permaneceu no centro do caso, mas nunca foi formalmente acusado do desaparecimento. Ele foi detido várias vezes entre 2005 e 2007, mas acabou sendo liberado devido à falta de provas. Em entrevistas e gravações secretas feitas por um jornalista investigativo, Joran forneceu várias versões do que poderia ter acontecido com Natalie, incluindo alegações de que ela morreu acidentalmente e que ele descartou seu corpo no mar. Contudo, nenhuma dessas confissões levou a evidências concretas. Em 2010, Joran foi preso novamente, desta vez no Peru, após assassinar Stephanie Flores, uma jovem peruana de 21 anos. Ele confessou o crime e foi condenado a 28 anos de prisão. Durante os interrogatórios, ele tentou extorquir dinheiro da família Holloway em troca de informações falsas sobre o paradeiro da jovem. Esse comportamento apenas reforçou sua ligação ao desaparecimento dela, mas ainda não forneceu respostas definitivas. Em 2012, Natalie Holloway foi oficialmente declarada morta a pedido de sua família, que buscava encerrar formalmente o caso. A decisão foi dolorosa, mas necessária para que seus pais seguissem em frente, mesmo sem o fechamento emocional que a repercussão de seu corpo poderia trazer. O caso de Natalie Holloway gerou inúmeras teorias. Algumas sugerem que ela foi vítima de um ataque violento ou de tráfico humano, enquanto outras apontam para a possibilidade de uma overdose acidental, seguida de um encobrimento. A falta de evidências concretas e a mudança constante nas versões dos suspeitos dificultaram a identificação da verdade. O desaparecimento de Natalie deixou um impacto duradouro em sua família e na sociedade. Beth Holloway tornou-se uma defensora dos direitos das famílias de pessoas desaparecidas, viajando pelo mundo para aumentar a conscientização sobre esses casos. O nome de Natalie tornou-se sinônimo de mistério e tragédia, mas também de resiliência. Mais de 18 anos depois, a pergunta "o que aconteceu com Natalie Holloway?" ainda não foi respondida. Seu caso permanece como um lembrete sombrio de como uma vida pode desaparecer em um instante, deixando para trás um mistério que desafia o tempo e a compreensão. Enquanto não houver respostas, a memória de Natalie continuará viva, como uma jovem cheia de sonhos que desapareceu em uma noite de festa, mas nunca foi esquecida. Na noite de Halloween de 1966, a pequena e pacata cidade de Tallahassee, na Flórida, foi cenário de um dos crimes mais chocantes e misteriosos da história local. O brutal assassinato da família Sims, composta por Robert, Ellen e Joy, devastou a comunidade e deixou perguntas que continuam a ecoar até hoje. O caso, envolto em horror e especulação, tornou-se um enigma, atraindo investigadores, jornalistas e curiosos ao longo das décadas, mas permanece sem uma solução definitiva.
Era uma noite comum de sábado, do dia 22 de outubro de 1966, quando o horror se instalou no número 641 da Muyell Court. A família Sims, conhecida por sua vida tranquila e reservada, não dava sinais de que algo sombrio poderia acontecer. Robert Sims, de 42 anos, era diretor de informática no Departamento de Educação da Flórida, enquanto sua esposa, Ellen, de 34 anos, era uma dedicada dona de casa. Joy, a filha mais nova, tinha apenas 12 anos e era descrita como uma menina brilhante e cheia de vida. Por volta das 23 horas, os Sims foram encontrados brutalmente assassinados em sua própria casa. O cenário era de puro terror. Os corpos estavam amarrados e amordaçados, e cada um deles foi baleado a queima-roupa. Robert e Ellen estavam deitados lado a lado na cama, enquanto Joy foi encontrada no chão, ao lado dos pais. As duas filhas mais velhas, Jeannie e Judy, não estavam em casa na noite do crime, o que salvou suas vidas, mas as marcou para sempre. A investigação inicial revelou uma cena cuidadosamente orquestrada. As luzes estavam apagadas, as cortinas fechadas, e não havia sinais de arrombamento. Isso levou a polícia a acreditar que o assassino ou assassinos eram conhecidos da família ou conseguiram entrar sob falsos pretextos. O telefone havia sido desconectado e os corpos estavam posicionados de maneira meticulosa, sugerindo um elemento ritualístico ou simbólico no crime. Havia poucas pistas físicas na cena. Um maço de cigarros, que ninguém da família fumava, foi encontrado na casa, levantando suspeitas de que pertencia ao assassino. No entanto, a tecnologia forense da época era limitada e as evidências coletadas não levaram a uma identificação conclusiva. A ausência de testemunhas diretas e o isolamento da casa dificultaram ainda mais a investigação. O assassinato brutal abalou profundamente Tallahassee, uma cidade onde as portas eram frequentemente deixadas destrancadas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Após o crime, o medo tomou conta da comunidade e a sensação de segurança foi substituída por uma desconfiança generalizada. Pais supervisionavam suas crianças de perto, enquanto moradores especulavam sobre possíveis suspeitos entre conhecidos e estranhos. O caso também atraiu atenção nacional, com manchetes sensacionalistas e teorias extravagantes ganhando espaço na mídia. Algumas especulações sugeriam que o crime poderia ter sido parte de um ritual satânico, enquanto outras apontavam para um possível ato de vingança ou um crime passional. Apesar do interesse público, a polícia enfrentou dificuldades significativas para avançar a investigação. Vários suspeitos foram interrogados ao longo dos anos, mas nenhum foi formalmente acusado. Um dos nomes mais conhecidos foi o de C.A. Roberts, um pastor local que tinha acesso frequente à família. Embora nunca tenha sido formalmente incriminado, sua proximidade com os Sims levantou dúvidas. Roberts, no entanto, negou qualquer envolvimento e nunca houve evidências concretas que o ligassem ao crime. Outra teoria popular girava em torno de adolescentes da comunidade. Alguns moradores relataram comportamentos suspeitos de jovens que supostamente conheciam a família. Uma dessas suspeitas envolvia duas adolescentes que teriam mostrado conhecimento detalhado do crime, mas essas informações nunca foram verificadas de forma conclusiva. Ao longo das décadas, detetives aposentados, criminologistas e até investigadores amadores tentaram solucionar o caso, mas esbarraram nas mesmas limitações que frustraram a polícia em 1966. A falta de avanços tecnológicos da época e a degradação das evidências ao longo do tempo dificultaram qualquer tentativa de elucidação. Mais de 50 anos após os assassinatos, o caso permanece aberto, mas esfriou a ponto de se tornar mais uma lenda urbana do que uma investigação ativa. A casa onde o crime ocorreu ainda existe, mas é evitada por muitos moradores que a consideram assombrada pelo passado trágico. O caso da família Sims é um lembrete sombrio das falhas na busca por justiça e da fragilidade da segurança doméstica. Este crime
ilustra como o mistério e o medo podem transformar tragédias em mitos, obscurecendo as vidas reais que foram interrompidas. Robert, Ellen e Joy eram mais do que vítimas, eram pessoas com histórias, sonhos e um futuro que foi cruelmente roubado. Enquanto não houver respostas significativas, a pergunta persiste: quem matou Sims e por quê? O mistério permanece, como um espectro assombrando Tallahassee, aguardando um desfecho que talvez nunca venha. E assim, o caso se mantém como um dos capítulos mais enigmáticos e sombrios da história criminal americana.